Em 2006, eu tive a ideia de escrever uma carta para mim mesmo. Esta carta deveria ser aberta só dali 10 anos. Enquanto eu escrevia a carta e respondia todas as perguntas, algo inesperado aconteceu. Eu recebi uma carta de mim mesmo vinda do futuro. Não acredita? Então fica aí para entender o que aconteceu. O Okondwa está no ar. Okondwa. 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 E aí, Brasil, estamos no ar, podcast Okondwa, episódio número 11. Quem diria, hein? Pensaram que eu ia ter um hiato maior, se enganaram. Logo na semana seguinte estou publicando mais um episódio. Para você que não nos conhece, sejam bem-vindos ao podcast que se enquadra na categoria de entretenimento social, ou seja, que além de entretenimento, para trazer informação, nós também temos uma missão social, que é construir escolas e clínicas no Malawi. Se você quiser saber mais, escuta o episódio número 1, que nós explicamos tudo isso, nossa missão e para onde a gente vai. Peço agora licença para usar os seus ouvidos por alguns minutos e vamos conversar sobre um tema muito bacana. O tema de hoje é a carta que viajou no tempo. Isso foi um experimento que eu fiz comigo mesmo, sem saber que eu estava fazendo um experimento, era uma brincadeira, mas que no fim tinha um fundo científico e eu nem sabia. Vamos ver como tudo isso aconteceu. Okondwa. Antes de começar o nosso bate-papo dessa semana, nós temos um primeiro boletim diretamente da Dinamarca com o nosso amigo Marcos Moura. Se você não sabe, nós estamos investindo no mercado financeiro através de robôs e a renda disso está sendo destinada para o nosso projeto. Quer saber mais sobre isso? Escuta o nosso episódio número 9. E lá tem toda a explicação, a apresentação do Marcos e tudo o processo que ele está fazendo. E agora ele nos enviou um boletim mostrando o primeiro resultado dos primeiros meses de atuação na Bolsa. Fala aí, Marcos, como é que tá a coisa? Boa tarde, meu amigo Rafa e amigos ouvintes do podcast Okondwa. Aqui é o Marcos Moura e conforme prometido no podcast anterior, onde falamos um pouquinho aí de como nós podemos ajudar nesse projeto utilizando robôs operando no mercado financeiro, eu vim aqui trazer o update, o primeiro update, desde que nós colocamos os robôs para trabalhar para o projeto. Lembrando que o 100% dos rendimentos líquidos auferidos com esse resultado serão totalmente destinados ao projeto Okondwa. Estou aqui para trazer esse update, tá? Nós estamos com 4 robôs trabalhando na Bolsa de Valores com estratégias variadas. Tá? Começamos aí no final de agosto e o resultado até a semana passada, dia 14 de novembro, nos traz um resultado assim, fantástico que eu gostaria de compartilhar. Estamos nesse momento já com retorno de 4,1% sobre o capital bruto investido. Tá? Isso representa um valor nominal bruto de R$ 1.828. Bruto, resultado da estratégia dos robôs operando na Bolsa de Valores. Então, resultado muito positivo, mesmo com um mercado ainda bastante volátil, assuntos principalmente do mercado externo têm afetado a nossa Bolsa, também tem afetado bastante o câmbio, principalmente questões do impeachment do Trump, questões da guerra comercial Estados Unidos e China, mas a nossa estratégia está olhando, obviamente, o longo prazo. Então, mesmo no curto prazo, estou muito feliz de poder compartilhar esse resultado contigo. Ok, Rafa? Um abraço e até o próximo update. Muito bom, hein? Bom saber essas notícias. Obrigado aí, Marquinho, pelo update. Estamos ansiosos pelos próximos boletins.
E assim a gente vai construindo nosso patrimônio para construir nossa clínica e as nossas escolas. A coisa está funcionando e é só uma questão de tempo e escala agora para que a gente consiga impactar a vida daquelas pessoas lá. Seria muito bom poder receber uma carta do futuro mostrando a previsão do dólar, não? E dos mercados financeiros. Assim a gente conseguiria bater a nossa meta mais rápido. Por exemplo, eu mandaria uma carta para mim mesmo dizendo, o dólar vai bater mais de 4,20 aí, fique esperto. Mas como isso não é possível, e falando de carta, vamos ao nosso episódio de hoje e ver como tudo isso começou. Okondwa. O ano era 2016. Eu tinha 23 anos, um jovem muchacho, cheio de esperança, cheio de energia. Eu estava começando a faculdade, estava acho que indo para o segundo ano da faculdade, trabalhando no meu primeiro estágio na área, ou seja, eu tinha saído do meu trabalho tradicional e fui estagiar na área que eu estava estudando. No meio dessa correria toda, loucura, eu vi uma reportagem no Fantástico que mostrava um grupo de amigos em alguma cidade do Brasil que eu não me lembro, que tinham se reunido, escrito uma carta com eles, assim, entre eles, para o futuro. E eles fizeram de uma maneira bem tradicional, pegaram todas as cartas, colocaram num tipo um baúzinho, uma caixinha, e enterraram no alto de uma montanha, assim, e fizeram um mapinha de onde estava, para ir voltar lá, sei lá, quantos anos depois. E a reportagem mostrava eles voltando no local, escavando, achando a caixinha, né, e abrindo e lendo o que eles tinham escrito há 10 anos atrás. A coisa era meio triste, assim, tinha uma pegada um pouco triste, porque um dos amigos já tinha morrido nesse tempo. E aí foram ler a carta dele, ele falava super bem de todos, um clima de choro, assim, sabe? E aí aquilo ficou na minha cabeça, assim, sabe? Putz, que coisa legal, mas ao mesmo tempo é estranho, né? Você escreve uma carta sem saber se você vai estar vivo ou não, enfim. O fato é que aquilo ficou na minha cabeça e eu me motivei a escrever, a fazer o mesmo comigo, né? Comigo mesmo. Eu fui escrever, só que eu não quis fazer uma carta aberta, assim, sabe? Simplesmente uma carta que eu vou escrever aqui, algumas frases e é isso. Eu criei uma estrutura básica com algumas áreas, assim, era mais um questionário, assim, era uma carta, mas ele tinha mais uma pegada de um questionário, e eu vou compartilhar mais ou menos com vocês como que era essa estrutura. Tinha uma intro, que era para fazer uma descrição breve do que seria a carta, qual seria o intuito e o que eu estava esperando. Depois tinha uma parte que era para eu descrever a minha rotina. Como era, que hora eu estava acordando, o que eu estava fazendo, onde eu estava trabalhando, o que eu fazia fim de semana, enfim. Depois tinha uma parte para falar a minha condição atual, seja a condição financeira, de patrimônio, enfim. Basicamente descrever como estava a minha vida naquele momento. Era um retrato da minha rotina naquele momento. Depois tinha uma série de perguntas que eu deveria responder por categorias que eu tinha criado. Categorias como assim, no nível profissional, na área profissional, como você se imagina que estará nos próximos 10 anos? E aí era coisa assim, bem, bem detalhada, assim. Quanto você acha que vai estar ganhando? Qual cargo você acha que vai estar atuando? Vai estar empreendendo ou você vai estar funcionário de uma empresa? E como vai ser a sua rotina? Depois tinha umas perguntas que eram mais para a área acadêmica. Que cursos você vai querer ter feito, se formado, pós-graduação ou não? Quantos idiomas pretende falar? E se você estiver na área acadêmica, como seria a sua rotina acadêmica? Depois eu tinha uma série de perguntas que era referente somente a finanças e patrimônio, que era especificamente para números, assim. Quanto você vai estar ganhando, o que vai ter conseguido comprar ou não, ou o que vai estar em vias de comprar. Descreva o seu patrimônio inteiro do que você tem ou não. Então era bem específico, não era uma cartinha assim filosófica, não. Era quase um diagnóstico da vida. E também um diagnóstico do que eu imaginaria como estaria em 10 anos.
E depois, assim, tinha uma sessão para perguntas gerais, mais voltadas para a área amorosa, que como eu imaginava, para a parte de família, que eu imaginava estar fazendo e como estaria a família. Uma parte para hobbies, o que eu gostaria de fazer, viagens que eu gostaria de já ter feito, né, depois desses 10 anos, enfim. E no final, tinha uma sessão para projetos extras, que era assim, depois de tudo isso, o que você gostaria de estar fazendo em seu tempo livre, outros projetos, coisas mais abertas que eu não tinha priorizado ou que eu não tinha falado nas sessões anteriores. Sentei, escrevi, né, escrevi a carta, digitei no computador e depois que eu terminei eu decidi guardá-la de duas maneiras, uma maneira física e outra maneira digital. Eu imaginei que a digital, né, guardando digitalmente, ela duraria mais. Mas foi totalmente o oposto, assim. Eu mandei essa carta por e-mail para mim mesmo e acabou que eu perdi o acesso a esse e-mail. Era aquele e-mail do Hotmail. E na época do MSN todo mundo tinha. E sei lá o que aconteceu com a Microsoft, mudou o acesso e eu perdi esse e-mail. E lá se foi a carta também. Mas eu tinha impresso essa carta. Eu imprimi a carta, guardei num envelopinho plástico e coloquei numa caixa na minha casa. E para minha surpresa, a carta física foi a que sobreviveu. 12 anos se passaram e um dia eu estou organizando uma caixa que eu tinha as minhas coisas e revirando tudo eu achei o envelope plástico e achei a carta. E eu tinha me esquecido completamente dessa carta. Eu resolvi abrir e ler e minha cabeça literalmente explodiu. Okondwa. Eu abri o envelope, li as 3 páginas mais ou menos, 3 ou 4 páginas que a carta tinha. E a primeira sensação que eu tive foi uma sensação de carinho, assim, de nostalgia, de saudade. Porque muitas das perguntas e das respostas eu não lembrava, eu tinha completamente deletado da minha cabeça. Então foi, aquela primeira coisa, nossa, olha, eu escrevi isso, olha essas perguntas, olha que bacana. Depois lendo de novo, a segunda sensação veio assim uns dias depois. Porque eu li, ok, legal, depois fiquei pensando, aí no outro dia eu lia de novo, e passou um tempo e li de novo. O que começou a me incomodar era que a sensação que eu comecei a ter depois de ler de mais alguns dias é que eu tinha fracassado, assim, era um fracasso retumbante, assim, falhado, na verdade. E 90% das minhas previsões tinham dado errado. E tinham dado errado por uma margem muito grande, assim, não é que eu me aproximei. Eu tinha conseguido cumprir mais ou menos 10% das coisas e as outras coisas, os outros 90% que eu não cumpri, eu tinha passado muito longe. Quase todos os campos que eu tinha respondido ali. Então o que me aconteceu nas semanas seguintes foi tipo uma montanha-russa de emoções. A carta realmente me afetou, assim, cara. Eu fiquei abalado com a carta. Porque ali tava um retrato de um cara que errou, sabe? Um retrato de um cara que tinha umas previsões e ele errou, um fracasso retumbante, né? Uma falha retumbante. E aí eu comecei, aquela carta eu fiquei meio obcecado por aquela carta, porque eu lia ela semanalmente e eu não acreditava o que tinha acontecido. Eu ficava repassando os meus 12 últimos anos e tentando buscar erros e acertos. Eu me imaginava, eu me via, que eu lembrei do dia que eu escrevi essa carta. E toda a empolgação, como eu estava feliz e como eu estava projetando o meu futuro. E eu não podia deixar de sentir um sentimento de culpa em relação a mim mesmo. Porque eu lembro de mim mesmo jovem, 12 anos atrás, escrevendo aquela carta com todas aquelas aspirações e aqueles sonhos. E eu tinha falhado, falhado com aquele cara. Eu tinha deixado ele não desesperançoso. Eu estava desesperançoso, mas eu tinha falhado com todas as previsões que ele tinha feito. Mas eu continuei, assim. Li de novo, li outra vez. E aí eu comecei a perceber e eu fui escavando camadas da carta. Então a primeira vez você lê dá risada, a segunda vez você começa a ligar uns pontos, a fazer umas contas. Você se acha inocente, depois você se acha bobo, depois você se acha esperançoso. Aí eu comecei a perceber que na carta
tinha informações nas entrelinhas e eu não tinha prestado atenção. E percebendo as informações nas entrelinhas, a minha cabeça voltou a explodir. Okondwa. Por que minha cabeça voltou a explodir? Eu comecei a fazer uma análise das coisas que eu tinha acertado. E as coisas que eu tinha acertado, que eu tinha conseguido alcançar, eram a maioria daquelas coisas extras. Aquela que eu escrevi no final, ali meio sem importância, eram quase como projetos lado B, assim, coisas em segundo plano. E aqui eu vou citar alguma lista das coisas que eu fiz e que eu acertei sem querer, ou seja, que eu coloquei lá e realmente eu cumpri. Por exemplo, uma das coisas que estava lá, que era muito lado B, era assim, eu pretendo em 10 anos ter escrito um livro. E realmente isso aconteceu, sabe? Mas era uma coisa que não estava assim nos planos oficiais, estava nos extras. Era uma coisa meio que se desse, eu escrevo, não, tava ali, eu escrever um livro. E eu realmente atingi, eu consegui isso. Para quem não sabe, o Projeto Okondwa, que dá o nome desse podcast, ele gerou um livro que conta a história da clínica, da escola, tem as fotografias de tudo isso. Bom, dá uma olhada no Google aí que vocês encontram. E aí eu falei, opa, temos aqui um primeiro link, né? Uma coisa que eu atingi. Depois tinha uma outra que era assim, falar mais de um idioma, né? Falar 2 idiomas. E aí eu pensei, opa, isso aqui também tá, né? Hoje eu consigo falar espanhol, falo inglês, falo português, estudo francês. Opa, aqui eu atingi também. Tinha um outro item da lista que era viajar para alguns países e tinha uma lista de países, assim. E esse foi bacana que, assim, eu não atingi todos que estavam na lista, mas eu dobrei o número de países que estavam na lista. Então eu fui bem conservador na lista e eu tinha feito o dobro. Outra coisa que eu tinha colocado era fazer um trabalho voluntário. E isso realmente me chamou a atenção, porque tava lá, eu não lembrava, e por fim o Projeto Okondwa aí, esse podcast, se deu fruto de um trabalho voluntário na África. Então eu comecei a perceber, cara, tem coisa aí. Esses itens que eu selecionei e que eu atingi, eles têm algum significado. Outra coisa que eu tinha atingido era trabalhar com áudio e vídeo ou criação de conteúdo. Deixa eu só abrir uma aspas aqui. Estamos em dia de protestos aqui em Bogotá. A Colômbia toda está marchando contra o presidente, mais ou menos o que está acontecendo em toda a América Latina aí, não em toda, né, mas em muitos países. Então, eventualmente, vocês vão ouvir aí uma corneta de fundo, uns apitos. Tô tentando minimizar o áudio aqui, mas realmente está muito barulhento. Retomando o raciocínio, tava lá que eu gostaria de trabalhar com áudio e vídeo e criação de conteúdo. Numa época que criação de conteúdo ainda era muito vago, assim. E aí, terminando de perceber esses pontos, me veio na cabeça uma frase que eu tinha ouvido uma vez, ou que eu tinha lido em algum lugar, que dizia o seguinte: o que você faz com prazer no seu tempo livre é certamente o que você deveria estar fazendo como atividade principal. A frase não é exatamente assim, tô parafraseando, tá? Mas mais ou menos assim, cara, aquilo que você faz na hora que você não tá trabalhando nem nada, você tá fazendo por prazer, aquilo é uma pista do que você deveria estar fazendo como atividade principal. Exceto ficar vendo série no Netflix, jogando videogame, sei lá. Até jogando videogame pode ser uma profissão, mas enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. As atividades extras podem dizer muito do que é a sua vocação, do que você realmente gosta de fazer. E foi nesse momento que a carta começou a ter um novo sentido para mim. Ela começou a ser mais ou menos como se fosse um manual do que eu deveria fazer nos próximos anos ou das atividades que eu não dava muita atenção e que era o cerne do que eu gosto de fazer, das minhas atividades. Era como se, sem eu nem saber, eu estivesse me aconselhando indiretamente para 10 anos depois. A imagem que eu tinha de mim mesmo, de 22 anos, escrevendo uma carta, todo empolgado, assim, fazendo previsões, não saía da minha cabeça, cara. Eu tinha vívido aquela imagem que eu tinha deletado da minha cabeça. Quando eu peguei a carta, eu recuperei
E aquilo não saía da minha cabeça, cara. E eu, jovem, no meio do expediente, assim, terminando o expediente na empresa que eu trabalhava, escrevendo a carta. E aí foi aí que me ocorreu uma ideia. Eu tive uma ideia aqui. Olha, eu preciso escrever uma carta para ele, vinda de 12 anos do futuro. É isso mesmo, vamos lá. Ogondwa. Eu sei que essa frase soa estranha e você deve estar achando que eu sou meio louco, eu tenho algum problema mental, o que deve ser verdade em algum nível aí. Mas eu tive essa ideia, que eu deveria escrever uma carta para mim mesmo para 12 anos atrás. Então eu sentei na frente do computador e eu escrevi a carta. E dessa vez, a carta ela não tinha uma estrutura de responder perguntas e blocos. Era uma carta aberta para mim mesmo há 12 anos atrás. E eu escrevi aquela carta imaginando que ela estaria chegando para mim mesmo no momento que eu estava escrevendo a primeira carta. Tá meio confuso, mas vamos comigo no raciocínio. E eu levei isso muito a sério. Eu levei a sério que essa carta chegaria para mim mesmo há 12 anos atrás. Então eu tive o cuidado de não dar spoiler do que ia acontecer na minha vida. Ou seja, eu tive o cuidado de não dizer o que ia acontecer, as coisas que iam acontecer, porque eu não queria mudar a linha temporal para que eu não desaparecesse. Sabe, em filmes de viagem do tempo, se você muda alguma coisa no passado, você altera o futuro e você pode acabar desaparecendo no futuro. Ou seja, se eu viajo no tempo e mato meu bisavô, eu desapareço porque eu não surgiria. Então, eu escrevi a carta. Que louco, né? Eu escrevi a carta pensando nisso. Olha, não posso falar as coisas que vão acontecer, porque senão ele vai fazer diferente do que eu fiz. Então, eu não poderia escrever a carta e eu não estaria nem aqui gravando esse podcast. Então, sem spoiler, sem dizer o que ia acontecer. Era uma carta, assim, quase uma carta de consolo, de incentivo, assim. Ó, eu sei que você tá aí, eu sei que a sua rotina é essa, mas eu agradeço o esforço que você tá tendo. Sei que é difícil, mas segura a onda aí, que fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mas que existe uma grande diferença entre conquistar as coisas que você quer e conquistar as coisas que você precisa. Então eu falava de uma maneira muito genérica, assim, mas era quase como um consolo, um alento, assim, sabe? Para mim mesmo. Eu escrevi a carta e depois de uns dias eu mentalizei eu mesmo recebendo a carta que eu escrevi. E eu fiz um processo realmente muito sério, assim. Eu escrevi a carta, dei uns dias de prazo, depois eu mentalizei eu recebendo a carta no momento que eu estava escrevendo a primeira carta há 12 anos atrás. Então eu me imaginei lá escrevendo e de repente a outra carta vinha para mim do futuro. Eu recebi a carta que eu mesmo tinha escrito. E aí eu lia aquela carta, mas não era eu do presente que estava lendo, era eu do passado. E depois dessa leitura eu me senti bem, assim, sabe? Foi quase como eu... Beleza, eu fechei esse ciclo, os meus sentimentos para a carta já não são assim tão de desgosto, de tristeza, eu já mudei, consegui processar. E agora era ir para outro caminho, né? E ter um orgulho e um carinho por eu ter feito aquilo, por ter escrito a carta. Chegava então o momento de eu escrever a próxima carta para os seguintes 10 anos. Ogondwa. Aí o processo de escrever essa outra carta já foi um pouco diferente, porque eu ainda estava um pouco de ressaca da carta anterior. Então eu fui um pouco mais moderado, assim, sabe? Eu obedeci quase que a mesma estrutura, assim, que eu tinha feito, mas dessa vez eu respondi a coisa com um pouco de pé no chão, assim. Eu ainda tinha sentimentos de ressaca da carta anterior. Então, assim, eu não lembro exatamente o que eu escrevi nessa carta, porque já fazem 2 anos que eu escrevi essa segunda.
o que eu lembro é que o espírito da carta, de uma maneira geral, assim, era uma coisa mais melancólica, uma coisa um pouco mais triste. Não era com aquele ânimo e com aquela euforia da primeira carta. Eu escrevo, e o que eu faço, o processo é o seguinte: eu escrevo, ok, tudo que vem na cabeça, dou uma segunda lida só para corrigir frase, estrutura e tal, e depois eu fecho. Eu não fico editando as respostas, porque eu quero que a coisa seja realmente muito orgânica, assim, muito natural. Então não é para ficar editando, porque senão você fica repensando de você lendo a carta, como você vai reagir, e a ideia não é essa, a ideia é você responder de maneira sincera. Eu terminei a carta, salvei, mandei e-mail para mim mesmo. Dessa vez eu guardei no Google Drive, fiz um backup e tal. Dessa vez eu não imprimi cópia física, porque é mais fácil do digital. Espero que eu não esteja errado. Acabou o processo. O que eu não sabia é que tudo isso que eu estava fazendo, sem querer, era algo que tinha um fundo científico, que eu não sabia. E é um conceito científico chamado de autossugestão do inconsciente. Vamos ver o que é isso. Eu estava lendo um livro chamado Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Estou lendo ainda, na verdade. E aqui eu quero fazer um disclaimer, que eu já caí nessa pegadinha por muito tempo e agora eu estou evitando isso. Que é o seguinte: sair do clichê e sair das coisas que são estigmatizadas, sabe? Por exemplo, agora estão batendo muito em coach. Todo mundo que diz que é coach, não serve, não presta, é um charlatão, tá enrolando, enfim. Muitos livros sofreram isso, sabe? Esse é livro de autoajuda, isso não presta. Então esses livros assim, A Mente Milionária, O Pai Rico e Pai Pobre, Tenha uma Mente de um Rico, sabe? Esses livros que já são estigmatizados, que você bate o olho e fala assim, isso não serve. Ou gente que tem preconceito com Paulo Coelho. Sabe? Paulo Coelho é uma bosta, mas nunca leu. Então eu procuro, ainda mais nesses tempos nossos que estamos vivendo de divisão, dos opostos e tal, de dualidade, tenta sair um pouco disso. Porque nem tudo é 100% bom, nem tudo é 100% ruim. Nem todo coach é charlatão, nem todo livro de autoajuda vai te trazer nenhuma informação, nem nada. Esse livro, quando eu vi, falei, cara, lá vem mais um desse Mente Milionária, de não sei o que e tal. Eu faço assim, os livros que eu tenho que ler, eu vou anotando tudo numa lista. Alguém citou, alguém falou, eu ouvi falar, eu vou citando. E aí depois eu vou escolhendo dessa lista. Puta, leio esse, eu não leio e tal. O que eu percebi é que existem livros que, mesmo eles sendo ruins, você consegue extrair uma coisa dele que é a lição que fica. Às vezes é uma coisa que você precisava daquele livro. Puta, peguei essa informação, acabou. Por isso que hoje eu não tenho mais receio de abandonar livro pela metade. Antes eu tinha que ler até o fim, porque, tem que ler. E hoje não faz mais sentido, porque você comprou, o autor já ganhou o dinheiro dele. Você vai lendo um livro arrastado, só porque tem que ler. Enquanto isso, você tá perdendo tempo de ler outro. Então, leu. Não gostou, viu que aquilo não é mesmo pra você? Acabou, vá pro próximo. Ou leu, você já percebeu que tinha que tirar dele daquilo? Acabou, vai pro próximo, porque você não vai lembrar 100% das coisas do livro. Isso se aplica também para palestra, para curso, para coach, para o que quer que seja. Então esse livro eu comecei a ler também com essa pegada de, caramba, né? Mais um livrinho desses que mexeu no meu queijo, o Monge Executivo, essas coisas aí, que eu li os dois, inclusive, que eu citei aqui. Mas, lendo o livro, ele chegou nesse capítulo, nessa parte de autossugestão. E eu vou ler para vocês aqui um trecho que me deixou com a pulga atrás da orelha. Tô com o livro aqui, vou ler para vocês agora. O livro diz assim, ó. A autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e todos os estímulos auto-administrados que chegam à mente pelos 5 sentidos. Posto de outra forma, a autossugestão é sugestionar a si mesmo. É o jeito de estabelecer comunicação entre aquela parte da mente onde acontecem os pensamentos conscientes e a outra que serve de lugar de ação para a mente subconsciente. Por meio dos pensamentos dominantes que você permite que permaneçam em sua mente consciente, não importa se esses pensamentos são negativos ou positivos. A natureza moldou o ser humano de forma que, por intermédio dos 5 sentidos, possamos ter controle sobre o material que chega no nosso subconsciente. Então, o que ele diz é o seguinte:
E eu descobri, eu não sabia. Quando você escreve, faz uma promessa, fala, repete certas coisas, aquilo vai para o seu subconsciente. E de alguma maneira aquilo passa a guiar você, sem você saber. Então eu comecei a perceber que, sem querer, sem ter a intenção, aquela carta era um registro para o meu subconsciente. Um registro do que eu queria fazer. E eu registrei, o que para mim era só uma brincadeira de ler o que tinha acontecido no futuro, eu estava registrando no meu subconsciente as minhas ações pelos próximos 10 anos. E eu acredito, e eu percebo agora que todas as ações que eu fiz na vida depois daquela carta foram conduzidas mais ou menos por esse pensamento. Eu meio que guiei, ditei as regras dos caminhos que eu ia seguir sem mesmo lembrar do que eu tinha feito. E o que me faz acreditar nessa hipótese, foi o que aconteceu na minha vida nos últimos 18 meses. Bora lá saber. Ogondwa. Depois de ler essa parte do livro, esse trecho, por isso que eu digo, o livro pode ser bobo, pode ser clichê, mas você pegou uma informação que serviu para você, já valeu o investimento no livro. Eu fui juntando as peças de um quebra-cabeça, assim, sabe? Putz, será que se eu me autossugestionei, quais são as evidências de que isso funcionou? Faz algum sentido? E para minha surpresa, eu comecei a reavaliar as metas que eu tinha escrito naquela época, comparado com hoje. E naquela época eu tinha cumprido mais ou menos 10% das promessas que eu tinha me proposto a fazer. E eu percebo que hoje esse número está perto dos 70% das coisas que eu cumpri. Não sei o que aconteceu, talvez eu precisasse de mais tempo, talvez ao ler a carta aquilo me acordou para as coisas que eu sonhava e para a energia que eu tinha, e aí eu despertei o meu potencial e fui atrás do que estava faltando. Talvez eu tenha lembrado assim, o tanto que eu lutei, todas as dificuldades que eu tinha naquela época e que faltava pouco para eu alcançar. O fato é que eu consegui alcançar 70%, batendo aí os 75% das metas que eu tinha me proposto naquela primeira carta. Ainda não é tudo, mas é muito melhor do que estava antes. E aí eu pensei, cara, será que era isso? Será que o fato de eu ler a carta me despertou? Será que ela me guiou? Ou tudo é uma grande coincidência? Porque eu também trabalho com essa hipótese, assim, de não ter regra nenhuma no universo e foi tudo obra do acaso. Você leu, não leu, se você não tivesse lido a carta ou não tivesse escrito, ia dar no mesmo. Mas eu não sei no que eu acredito. E você, diante de todo esse cenário, o que você acha? Independente do que você achar ou se foi coincidência ou não, o fato é que fazer essa carta foi um exercício muito legal para mim. E eu não me arrependo de ter feito. E eu vou continuar fazendo pro resto da minha vida, assim. E eu recomendo muito que vocês, se vocês puderem fazer, faça. Recomendo fortemente. Vai custar 30 minutos, 1 hora do seu dia. E vai ter um grande impacto para você mesmo no futuro. E essa carta dá para fazer de diversas maneiras, tá? Eu tava pensando aqui. Dá para fazer de forma de vídeo. Ou seja, você grava um vídeo de você mesmo fazendo essas previsões, salva. E aí, dali 10 anos você vê. Ou só áudio, né? Esse podcast vai ficar aí durante 10 anos. Pode ser que daqui 10 anos eu faça um episódio com relação a esse, não sei. E pode ser uma outra variação, não precisa ser carta. Outra variação que eu pensei faz com um grupo de amigos, igual aquele exemplo que eu citei no começo. E aí um faz previsão da vida do outro, ou faz com um grupo de familiares. Você também pode variar o tempo. Se você acha que, eu vou esperar 10 anos é muito, embora, pela minha experiência, passa rápido e você nem lembra. Eu mesmo não lembro o que eu respondi, o que eu escrevi, sei que tá lá. Faz para 5 anos, então. Faz para 3 anos. Mas o importante é fazer. Faz essa reflexão. Porque lembra-se, quando você fizer, lembre-se de uma coisa, enquanto você estiver escrevendo a sua carta. Você está sendo observado por você mesmo do futuro. E corre o risco de, no momento que você estiver escrevendo essa carta, você receber a outra do futuro. Que loucura, hein? Mas chega de carta. Vamos para o nosso quadro Enchendo a Sua Bagagem.
Ogondwa. Nossa, que loucura isso, hein? São linhas temporais, futuro, presente, carta, carteiro. Mas vamos lá, recomendo. Na minha dica dessa semana, claro que eu vou colocar esse livro aí, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Não conhecia, tô na metade. Essa coisa que ele me passou aí ficou muito bom. Tem os clichês, tem aquela coisinha de pensar positivo, de inovação. É um livro que foi escrito faz muito tempo, mas eu comprei uma versão revisada e tal. Então, assim, se desprende do seu preconceito e vai ler. Leia, porque em algum momento você pode pegar alguma coisa e gostar ou não. Junto com esse livro, eu comprei um outro que chamava O Homem Mais Rico da Babilônia. Puta, fui enganado, porque na verdade era uma jornalista, uma escritora comentando as lições do livro. Ou seja, fui enganado. Mas li e achei ruim. O livro original deve ser bom, mas esse outro eu achei ruim. Então, para de julgar livro por nome, por coleção e vai ler, tá? Fica aí a primeira dica. O livro Napoleão Hill, Quem Pensa Enriquece. E a outra dica que eu vou dar é um outro podcast, para que você não fique escutando só eu. Escuta um podcast que se chama Mind Valley. É um podcast em inglês, tá? Que na verdade é uma escola de cursos, assim, de uma academia para a vida, assim. Tem diversos cursos, diversos professores. Eu não assinei ainda essa escola, eu tô pensando em assinar, mas o legal é que eles soltam podcasts com apresentações dos professores com lições básicas, assim. Então tem podcast de 30 minutos, de 1 hora, às vezes é palestra, às vezes é entrevista, e eu tô pegando uns conteúdos bem bacanas lá e tô aplicando na minha vida, e é bem legal. Então eu recomendo que, se você sabe inglês ou quer praticar o inglês, acesse esse podcast, chama Mind Valley. E vocês vão gostar do conteúdo, né? Ogondwa. Então é isso, né, Brasil? Estou agora oficialmente devolvendo os seus ouvidos para você mesmo. Não do futuro, do presente. Obrigado por me ouvir, me acompanhar nessa reflexão. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa. Se forem escrever uma carta ou alguma experiência parecida, entre em contato comigo. Eu estou sempre lá no site ocondua.com.br. Estou aqui no Spotify, ou no SoundCloud, ou no YouTube. Entre em contato comigo, dá um feedback. Se você quiser me seguir no Instagram, Rafa_D Rodrigues, eu vou estar lá. Temos uma página no Facebook, Ocondua_Felicidade. E vamos seguir para cima com o nosso propósito, os nossos robôs trabalhando, fazendo grana para aplicar no projeto e devolver a dignidade e a chance que foram tiradas de alguns dos nossos amigos lá do Malawi. Obrigado pela companhia e até a semana que vem, sempre lembrando que Ocondua é felicidade. Tchau, Brasil! Masukuda kumadeka jimwene